Olha, o Brasil, nos últimos, de 2003 para cá, nós tivemos 20 milhões de brasileiros que saíram das classes C, aliás, D e E, e foram para as classes médias. Isso significa acesso a emprego, a renda e a crédito. Ao mesmo tempo, nós tivemos 10 milhões de brasileiros que saíram da mais pura miséria e foram, né, saíram do limiar de pobreza através do Bolsa Família. Isso é reconhecido internacionalmente. Você compara o Brasil, por exemplo, com alguns países vizinhos, e o que você vai ver? Você vai ver um crescimento que nós queremos que seja contínuo, sistemático, que não seja nem aquele crescimento que de repente você dá um pico e depois você tem a queda, mas que seja um crescimento sistemático e, sobretudo, que seja um crescimento que incorpore os milhões de brasileiros que estavam totalmente fora dos, vamos dizer, dos ganhos do crescimento até então. Então, isso significou que há hoje uma grande força no mercado interno brasileiro. Nós hoje estamos vendo que falta cimento, que está faltando, que em alguns casos falta mão de obra, mas que essas faltas vão sendo compensadas, porque hoje até está nos jornais que pode até faltar cimento localizadamente, porque tem muita obra acontecendo, e portanto, se tem muitos empreendimentos ocorrendo, tanto o setor privado como o setor público estão investindo. Então, é um crescimento econômico que tem uma característica completamente diferente dos demais. Você veja que nós chegamos a crescer a 14% no Brasil. Nós chegamos a crescer 14% em termos nominais, um pouco menos em termos reais. Mas nós tivemos um nível de crescimento na década de 70, que nós estávamos conversando, um crescimento extraordinário. Qual foi o resultado desse crescimento? Todas as favelas hoje que nós vimos no Brasil, elas têm uma data de nascimento. Pode olhar, no Rio de Janeiro, o Alemão, Manguinhos e Pavãozinho, Pavão e Pavãozinho, ele começa por esse período. É o período logo depois do chamado milagre, com essas taxas enormes de crescimento, mas sem incorporação da população brasileira. Mas aí o narcotráfico também tomou conta dessas áreas, né? Mas eu acho que um dos fatores para ele tomar conta das áreas é a ausência do Estado nessas áreas. Sim. Porque como é que você explica que uma parte da população viva no Brasil sem... Eu vou voltar ao esgoto e à água, por quê? Porque nos países desenvolvidos, você sabe tão bem quanto eu, que eles universalizaram o acesso ao esgoto e à água no século passado, no início do século XX. Lá por 1910 ali, começaram a fazer saneamento, eletricidade. No Brasil, tinha gente até recentemente, eram em torno de 10 milhões de pessoas, que viviam do candeeiro, nas regiões rurais. E aí você não quer que o pessoal abandone o campo, a zona rural, e venha para a cidade, porque no mínimo ele vai ter luz elétrica. Claro, troca de nós nesse período pegamos 7 milhões e um pouquinho mais de pessoas na zona rural brasileira e levamos luz elétrica. Agora, você falou ainda então, a universalização de serviços é outro critério. Um dos critérios é a urbanização de serviços. O que nós hoje estamos fazendo? Nós estamos buscando acelerar o crescimento, o grande crescimento da indústria e da agricultura. Nós talvez tenhamos feito uma grande revolução na agricultura familiar. Quase botamos 8,6 bilhões de reais de crédito para o pequeno agricultor familiar. E isso muda a qualidade de vida dele, garante que ele fica lá na região em que ele tem a sua pequena propriedade, garante um nível de vida adequado a ele, e agora nós vamos fazer um grande programa, inclusive, de acesso a recursos para ele financiar e para ter ou se for na zona leiteira, para ele ter um resfriador de leite. Em outras regiões, para ele ter um tratorzinho, enfim, para ele se mecanizar e aumentar a produtividade. Por quê, Jô? Porque esse país, que o pessoal... até setores consideram que tem um crescimento pífio, nós não estamos indo a lugar nenhum. Hoje é um país que, do ponto de vista, né, das grandes nações internacionais, eles nos veem completamente diferente. Nós somos um país que tem o seguinte: nós temos
alimento. Talvez nenhum país do mundo tenha produtividade na área de grãos como nós. Nós produzimos esse ano, nós estouramos, aliás, em 2007, todas